Bom, namastê. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu te diria ser bastante útil à nossa cultura do mais rápido, do mais intenso, do mais forte, do mais incrível, do mais tudo, do mais exacerbado, certo? Então, o que a nossa cultura propõe como felicidade, como sucesso? Quando você viaja muito para lugares muito incríveis, quando você alcança feitos muito exuberantes, assim, sempre muito, né? A ideia da nossa cultura é que quando você faz algo e esse algo é muito intenso, você está fazendo ele bem, certo? Então, felicidade na nossa cultura ficou você tomar 5 potes de Häagen-Dazs, você pegar a maior onda do mundo, é a cultura do Guinness Record, em um certo sentido, né? E esse mais normalmente está associado a um processo de intensidade muito forte. E isso a gente vai ver como Rajas. Se existe uma palavra que é fundamental para o nosso papo de hoje, é a ideia de Rajas, que fundamenta o principal conceito que é novo, digamos assim, que a gente vai conversar hoje, que é Raga. A nossa cultura, aí você chama de capitalista, sei lá, hedonista, o que você queira chamar, ela tem a ideia atualmente de aumentar a fruição dos prazeres e diminuir as coisas que te dão mal-estar. E se você atuar sempre nesse sentido, de procurar aquilo que você gosta e se afastar daquilo que você não gosta, a ideia da nossa cultura no geral é que você vai viver bem, certo? Só que isso normalmente não dá um resultado tão maravilhoso quanto a propaganda gostaria que fosse. E a gente vai procurar entender o porquê que na cultura védica a gente está, ao mesmo tempo, valorizando as coisas que são agradáveis, valorizando as coisas que são desagradáveis, desde uma perspectiva onde a gente esteja um pouco mais distanciado delas. Ou seja, se você vai um dia na praia e o mar está exatamente do jeito que você gosta, o objetivo é que você fique tão de boa em relação àquilo quando você vai na praia e o mar está exatamente do jeito que você não gosta. E isso envolve muito a nossa capacidade de lidar com Rajas, certo? Porque Rajas é muito o que vai fazer com que a gente sempre esteja buscando aquelas coisas que excitam mais a gente. Enquanto que Tamas vai ser as coisas que deixam a gente com a incapacidade de se mexer, ficam mais travado, atarrancado, assim, uma coisa mais presa. E o Sattva, que é o objetivo dessa psicoterapia, é o estado de equanimidade, o estado onde você consegue estar em harmonia tanto nas situações que lhe são agradáveis quanto nas situações que lhe são desagradáveis, ok? Então esse workshop é muito motivado por um curso que o Dr. Svoboda, Robert Svoboda, deu lá em São Paulo agora em agosto, setembro de 2014. Na nossa física, hoje em dia, a gente tem um Big Bang, que é onde começa tudo. E esse Big Bang ele tem, digamos, leis físicas que são completamente esquisitas para a nossa vivência de hoje em dia. A gente tem um ponto de infinita massa que num instante de microsegundos se expande um tamanho que para nossa mente é difícil de conseguir imaginar como é que uma coisa tão absurda pode acontecer, certo? Qual é a diferença da perspectiva do Big Bang para essa perspectiva, em um certo sentido, criacionista da cultura védica? Que existe intenção, certo? Intenção significa que não é uma máquina. A máquina não tem intenção. A máquina é programada para reagir a algoritmo. De A, B, de B, C e tal. Não existe assim, agora eu quero isso, certo? E dentro da cultura védica, como a gente está aqui, a gente tem a capacidade de intenção e a gente tem a capacidade de desejo,
Isso não foi criado nos seres humanos, assim. Os seres humanos, eles não são um ponto de evolução máximo ou qualquer coisa assim do processo biológico até hoje em dia, onde alguns atributos especiais apareceram. Para a cultura védica, tudo que o ser humano expressa, ele já é uma partícula que está no macrocosmo como um todo. Então, de onde isso tudo veio? Veio de um desejo, desse princípio de consciência, que é um princípio de consciência estruturante. Ele, de alguma forma, vira e fala assim: eu que sou uno, desejo me tornar múltiplo. Ou seja, o primeiro movimento do nosso Fiat Lux, dentro dessa cultura, é a ideia do desejo, certo? Na cultura bíblica, a primeira coisa que se faz é o verbo, e depois o verbo faz a luz. Eu acho que é isso. Nessa cultura, a primeira coisa que se vem é um desejo. Isso é fundamental, certo? Porque todo mundo, ele é criado a partir de um princípio de querer se expandir e se multiplicar. Depois disso, isso passa por um ciclo que dentro da cultura védica é até mensurado de uma maneira assim bastante assustadoramente precisa. Esse mundo perde a validade e colapsa. E essas coisas são respirações do que a cultura védica chama do divino, certo? Então, isso é uma cacetada de milhões e zilhões de anos, mas basicamente, dentro da cultura védica, o universo está pulsando, como tudo que na nossa vida a gente observa tem pulsação, e essa pulsação é regida por um desejo, que é o desejo de o uno querer se tornar-se múltiplo, certo? E basicamente, até bem pouco tempo atrás, isso era uma verdade absoluta. Para você nascer aqui, dessa forma, assim, mais carne e osso, precisava ter um gênero masculino encontrando um gênero feminino, tendo algum tipo de relação sexual, e essa relação sexual gerando um tipo de vida que depois de 7, 9 meses ia cair fora e ia gerar um novo ser, certo? Bom, mas ainda está dentro de uma perspectiva bastante materialista, no sentido de que são só corpos e tal. Mas o que move esses corpos? Qual é o fator que liga a chave do carro? Se você for ver, assim, é difícil você ter uma relação sexual sem que haja vontade, sem que haja desejo, sem que haja atração, certo? Então, em um certo sentido, o desejo atrai duas coisas diferentes e faz com que elas se manifestem de uma forma distinta, ok? Então, a partir desse princípio, você pode extrapolar isso para o passado e dizer que tudo na natureza que é criado a partir do desejo. Os desejos fazem com que, desde um nível ontológico, onde o universo é criado, até o nosso nível de dia a dia, a gente tenha desejos. Então, desejos fazem parte da manifestação da vida. Ou seja, dentro da cultura védica, a gente vai ver que os problemas não são os desejos em si, dos outros animais. E sim, a nossa relação com os desejos, o estado de modulação desses desejos. Se aproximam, tá? Nesse sentido, então a gente precisa começar a que as plantas separar o joio do trigo. O que a gente vai entender aqui como desejos? O que a gente vai entender como paixões? Forçação de barra. O que a gente vai entender como vontades? O que é o papel de cada uma dessas extrapolando realmente a sua forma de pensar para outros. Fazer algumas definições para a gente poder operar. Você está olhando de cama, da frente para trás, vamos traduzir como assim, desejos. Se isso tudo funcionar dessa forma... E desejos, nesse sentido, são coisas que vêm de dentro de você. Não é uma regra. E que aquilo dali precisa ser realizado. Absoluto. E aquilo dali acontece de uma forma onde você sente que aquilo está desenvolvendo você por inteiro. Teórica sobre isso. Então, dentro da nossa tradição, essas seriam suas vocações, os seus dons, os seus talentos, as suas aspirações. Faz com que são termos que fazem com que você se mova, tá? Ele te dá a motivação do movimento, não é o movimento em si, ela te dá a motivação do movimento e o resultado final desse movimento é algo que te torna mais completo em si mesmo.
Kama tem essa característica de que ela é profunda, ela é forte. Hoje em dia, se você não realizar ela vai ser perpetuada dentro dessa cultura, você vai encarnar com aquilo vai gerar um karma. É um negócio que você não consegue explicar, mas para fechar a conta você... Ele não é uma coisa assim que você, nesse instante, por não realizar aquilo, está se sentindo completamente agitado. Como é que isso não funciona? Okay? Vamos simplificar e vamos dizer que tem um negócio aqui. São aspectos fundamentais, são principais, são pilares, são primordiais. São palavras profundas. De fé científica. Enquanto que raga, antigamente as pessoas funcionavam da raga, a gente vai traduzir ela como paixões. Serem antagônicas. E o objetivo existe uma inteligência do raga não é exatamente concluir aquilo. O mundo, como que no caso do Kama é. 1700, o objetivo do raga é fazer com que aquilo dali aconteça e não acabe. As coisas então, por definição, o raga já é uma coisa meio patológica dentro dessa cultura, porque essa cultura entende que tudo está em constante mudança. E a única coisa que não está em constante mudança, além dessa própria afirmação, é um princípio de consciência cósmica na nossa cultura ficou chamado. Então não dá para você ter uma saúde mental dentro dessa cultura querendo que aquilo que seja muito bom fique para sempre. Absurdo em termos de metodologia. Dentro dessa cultura, aquilo que é muito bom, alguma hora vai passar. Aquilo que é muito ruim, alguma hora vai passar. E necessariamente isso vai ser assim. O mecanicista faz hoje em dia. A única coisa que está fora desse esquadro não é material, é um princípio de estar em ressonância cósmica. Você e o divino, você e o universo, você e o cosmos, qualquer coisa assim. Existe um princípio que são uma coisa só, a noção de tempo, a noção de separatividade, excesso, tudo isso de falar, fora isso, tudo vai mudar. Força magnética. Então qual é o ponto fundamental? Raga é um estado olha, essa força de existe. agitação. Por que a gente está... Que é uma palavra que a gente precisa muito ter a noção de mas a gravidade rajas. É uma coisa que você vive... A noção de raga necessariamente é uma noção agitada. Isso tem que ficar muito claro para a gente poder separar o que é Kama, a ideia de do que é raga. Raga, enquanto você não satisfez, você está mal. Esse som... Enquanto aquilo está muito forte dentro de você e você precisa fazer aquilo, você que na nossa cultura é chocolate, cafeína, cigarro, álcool, sexo, esportes radicais, te deixa quente. Coisas nesse tipo, cassino, e o som, mercado financeiro, coisas que envolvem muita adrenalina. Na nossa terminologia, rádios envolve esse conceito de adrenalina. E você está mal. Se você não está vivenciando essa descarga de euforia, então você está sem fazer aquilo suficiente. E a principal característica que é a diferença de raga e Kama em termos ontológicos é que raga você não quer que aquilo acabe. Você briga para que aquilo não acabe. Enquanto que Kama, quando aquilo acaba, aquilo que faz as coisas se moverem. Você realiza em Kama, e em raga você agita, você se excita. Nem todas as coisas que são rajásicas, elas são algo necessariamente ruins para o teu desejo. Às vezes você quebrar a cara e você passar por uma experiência difícil permite que você tenha menos convicção de que o mundo material é o que vai deixar a tua mente, o teu ser em paz. Que aquilo não é o princípio fundamental para a tua vida. E sim, algo que você sempre acreditou que era a solução, mas que no fundo agora você percebe que aquilo não soluciona nada, aquele raga foi bom. Certo? Ele te trouxe mais consciência de que não é rajas que vai fazer com que tua mente esteja saudável. Não é assim, eu tenho um impulso fundamental por chocolate, então eu sei que isso é um raga, então eu não vou dar bola, certo? Essa ideia de que você vai lutar contra a energia do desejo, porque ainda é uma energia do desejo excitada, digamos assim, Kama quando se misturou com rajas virou raga, ok? No momento em que você nega isso gera um estresse muito profundo no teu sistema mental. Então a ideia é assim, digamos que você tenha qualquer um dos vícios, qualquer uma das dependências que for. Quanto mais você conseguir realizar ela de uma forma onde você esteja observando a tua respiração, onde você esteja observando
a sua postura, onde você esteja observando o teu tônus muscular, onde você esteja fazendo isso de uma forma onde você está mais observando o que você está fazendo do que exatamente fazendo aquilo dali, isso permite que você perca o encanto, assim, a ilusão de que aquilo dali é fundamental para a tua vida. Qualquer tentativa de supressão do raga, ele normalmente afunda e quando volta explode mais alto, certo? Então a ideia de como lidar com isso não necessariamente vai ser então beleza, está liberada a montanha-russa, 50 quilos de cocaína, é isso aí que tem que fazer. A ideia não é essa. Muitas vezes é mais saudável você vivenciar aquele vício de uma maneira consciente e se desidentificando dele do que exatamente negando ele. Todos os tipos de dependência química que não envolvem o risco de você destruir o teu sistema de vida naquele momento, é válido você fazer essa política de vivenciar com consciência a sua excitação, para você perceber que aquela excitação, no final das contas, está te deixando mais pior do que bom. Então isso é uma característica importante de Rajas. No estado rajásico, você sempre começa num estado que você parece estar bem, e você, num momento que está vivenciando aquilo, você está achando que você está melhor, e no final você termina pior. Pode ser daqui a 15 segundos, pode ser daqui a 20 anos. 200 anos que seja, mas vai acontecer. Dentro dessa perspectiva, isso é certo. Então vamos fazer um resumão de Sattva, Rajas e Tamas no sentido que a gente está querendo conversar aqui, certo? Quais são as características de Tamas? Tamas é tudo aquilo que faz com que a energia mais imaterial se adensifique em energia material, ok? E para isso ela obstrui o fluxo. A gente considera, até hoje na nossa física, isso daqui como uma energia constricta. A matéria é uma forma de você prender movimento de energia de uma maneira potencial, né? Que tem aquela fórmula do Einstein famosa nisso. Mas a gente vê a matéria hoje em dia como uma forma de energia condensada, certo? Presa, em um certo sentido. Isso não necessariamente é ruim, mas tem esse atributo. Ela está estagnada, ela está parada, ela está colapsada, ela está condensificada, ela está, assim, travada, ok? Ela não está fluindo por aí. Rajas é o princípio de agitação, é o princípio cinético, é o princípio que faz com que aquilo que está parado se mova. Então, se o princípio de Tamas é o princípio do fazer com que aquilo que está se movendo pare, é o freio, o Rajas é o princípio do que está parado se move, é o acelerador, certo? Então esses dois princípios, eles atuam de uma forma contrabalanceante para fazer com que o universo funcione. Se você tiver só Rajas, o universo dissolve. Se você tiver só Tamas, o universo para. Então a vida é composta desses dois princípios atuando juntos. E onde é que está Sattva nessa história? Sattva é o princípio que faz com que esses dois atributos funcionem de uma maneira harmônica. Ok? Então Sattva ele não é nem necessariamente a cessão de movimento e nem o movimento completo. Ele é saber usar o movimento quando precisa usar o movimento e saber usar o parado quando precisa usar o parado, certo? Então Sattva é um princípio de clareza e discernimento. Só que assim, a ideia do Sattva é que ao mesmo tempo você faz as coisas e você não faz as coisas e tudo caminha bem, sem esforço. O Sattva ele ao mesmo tempo é estável, no sentido de que ele está fazendo as coisas de uma maneira ordenada, e ele também é dinâmico, no sentido de que ele se adapta às mudanças de situação de uma forma inteligente, ok? No estado rajásico, você está muito cheio de certo, e você faz tudo da forma como você acredita que tem que ser. Todas as outras formas estão erradas, só existe duas formas na existência. O seu certo e o errado de todo mundo, certo? Então ele é um sistema, ainda que ele seja um sistema dinâmico, no sentido de que ele está fazendo as coisas, ele é um sistema fechado. Ele não tem uma capacidade de adaptação diante das flutuações ao redor. Ele é um sistema duro, ok? Mas ele é um sistema que faz. Ele não é um sistema estagnado, não é um sistema parado, ok?
No caso do estado tamásico, você está sempre não fazendo as coisas ou sendo empurrado por alguém. Mas você nunca está fazendo as coisas de uma forma ativa. Você ou está parado ou está sendo empurrado. Então, em certo sentido, aquele sistema dali tem uma baixa capacidade de receber informação nova, e quando recebe informação nova é na base da porrada. É um estímulo muito forte e faz com que aquilo que estava paradão assim leve um susto e dê um salto, ok? Mas é como se não estivesse sendo empurrado. Então, nesse sentido, o estado tamásico é um estado onde você tem um menor grau de clareza de consciência de uma forma sutil dentro do seu sistema. Está tudo colapsado de uma forma material. No estado rajásico, o princípio de consciência ele está ativo, mas ele está exagerado demais. É como se você eventualmente estivesse com um limpador de para-brisa funcionando tão rápido, tão rápido, tão rápido, que você não consegue nem ver na frente porque aquilo está te atrapalhando. Entendeu? Exagerado, assim, as coisas, então, o princípio está certo em um certo grau, mas ele está exagerado, e o exagero faz com que não esteja funcionando errado. Que durante o processo e o estado sádico é uma justa medida das coisas, então, fazendo com que você tenha uma harmonia entre o movimento e o não movimento. Agora a gente vai falar de uma palavra que... Porque quando você está fazendo as coisas sádicas, elas estão envolvendo, eu já comentei antes, tapas, que são os purushar. Um esforço concentrado, disciplina, em algum grau. É uma das formas de expressão desse princípio de consciência. Alguma coisa que você está fazendo por um bem maior. A ideia o raga, se você estiver não gostando daquilo, você já está fora. Assim, o raga é o desfrute daquilo fundamentais que fazem com que uma vida seja, certo? Então, esse é um bem ponto importante. Não dá para você realizar ter uma atividade. Então, o primeiro é Dharma. Dharma é aquilo que, de alguma forma, te dá sustentação, te dá direcionamento, ele pode se te dá sensação prioritariamente de apropriabilidade ou virtude, ele também pode se manifestar. As coisas estão da forma como devem ser, as coisas estão justas, mas normalmente raga, como tem esse aspecto na época velha, é uma sensação de que as coisas estão sendo feitas da maneira certa. De Dharma. E Dharma, nessa época, envolvia a sensação de que aquilo que você está fazendo não é exatamente assim, você num sentido muito eu quero isso, eu sei isso, eu faço isso. É uma sensação de abrangência onde você se sente parte de um funcionamento maior. Então, essa noção de Dharma, ela é uma noção que envolve um princípio de corretude interna, uma ética, mas também um princípio de corretude dentro da sociedade. E esse é o atributo mais relevante para a gente falar de Dharma num aspecto um pouco distinto do que é a nossa cultura, certo? Você está fazendo uma coisa onde toda a sociedade está falando isso tem muito valor para a gente. Isso é uma coisa que a gente precisa e é uma coisa que você faz bem, continue fazendo. Dessa forma, você pode estar varrendo lixo, ou cuidando de uma criança no hospital, ou plantando a árvore do não sei o que. Não importa o que você está fazendo. Toda a sociedade está batendo palma para você. Porque entende que aquilo dali é uma organização comunitária, é uma organização coletiva. E nisso te traz uma prosperidade material. Significa que você está milionário, mas significa que as coisas que você entende que é necessário para você viver a tua vida bem estão sendo atendidas, materialmente falando. Você não tem uma privação material, ok? Então esse conceito de artha não é um conceito de riqueza no sentido de assim, a conta bancária. É um conceito de prosperidade. Tudo aquilo que você sente que é necessário para a sua sustentação material está bem atendida e com prosperidade. Não é uma coisa assim, sabe, que você está tendo o mínimo que você precisa, não sei o quê. Não, as coisas estão nascendo novas sementes, aquela árvore se espalha, ok? Ela é frondosa, dá muitos frutos, e aquilo atende a todo mundo, aquilo gera um ciclo, aquilo é de crescimento, ok? Então, Dharma, que é essa noção de desenvolver suas vocações dentro de uma apropriabilidade daquele mundo social ali. Artha, a
capacidade de ter uma sustentação e uma satisfação no teu mundo material. E Kama, que é o que a gente está conversando hoje, é fruição dessa condição. Então, esses são os 3 bases. Dharma, Artha e Kama. Ok? Dentro dessa perspectiva, o que acontece quando existe essas 3 áreas bem atendidas? Floresce um quarto aspecto, que é o aspecto de moksha. Moksha significa você estar de boa. Do tipo assim, você já não está mais tão preocupado se você vai conseguir um emprego tal, ou se você vai participar da competição tal, ou se você vai descobrir o negócio tal. Aquilo dali, se acontecer, acontecer, se não acontecer, não aconteceu. Se você vai morar num lugar tal, se você vai viajar num lugar tal, se você vai conhecer a pessoa tal, se você vai cantar a peça tal, todas as coisas que antes eram muito importantes na tua vida, você começa a falar o seguinte, cara, mas eu já vivi todas essas coisas e alguma coisa dentro de mim eu percebo que elas não são a resposta final. Elas são respostas transitórias e são respostas transitórias e são válidas de serem respostas transitórias, mas elas te levam a uma questão final. A questão final é, mas é só isso? O jogo acaba aqui? E a resposta é, existe algo além da fruição material. Então esse movimento, que é um movimento para além do mundo material, é um movimento de moksha, onde você quer se libertar da necessidade de que o mundo material te satisfaça, ou da busca de satisfação através do mundo material. Dharma, Artha, Kama e Moksha, os Purusharthas, certo? Porque a gente vive numa cultura onde ela é muito rajásica, ou seja, faça muitas coisas, faça tudo muito rápido, faça tudo de uma maneira multifuncional, faça tudo de uma forma onde você consiga dar resposta rápida aos estímulos, né? Todas as avaliações de executivos ou qualquer coisa assim estão buscando aspectos rajásicos em geral. E não uma pessoa ponderada, que fala de uma maneira pausada, que fala de uma maneira ponderada. Essas coisas, no geral, as pessoas estão querendo aspectos mais dinâmicos e sem pausa, certo? Filme estilo Hollywood, né? Então, dos aspectos que a gente assim, consegue ver como nossa cultura é rajásica, é ver como nossa forma de entretenimento, como nossa forma de conhecimento, ela é uma forma de conhecimento cortada e editada e rápido para o próximo quadro, e 2 minutos aqui e muda, e não sei o que, a informação dura 20 segundos e muda, e vai fazendo estímulo sempre muito rápido. Quando a pessoa piscou e a mente dela já estava em outro lugar, você bate o dedo de novo, e aí não sei o que, já corta de novo. Então você vai vendo assim, os filmes que são fora da cultura hollywoodiana, e pegar um filme indiano, Bollywood não vale, porque Bollywood é uma reprodução da cultura hollywoodiana, mas os filmes japoneses, os filmes indianos, esses filmes assim, não dentro do paradigma de roteiro e edição de coisa mais rápida, eles são lentos, eles são demorados. Coisa que na nossa cena ia durar 2 segundos, na cena deles dura 20. Você fala, que saco, esse filme é muito lento. Vocês já tiveram essa experiência? Quando vocês pegam o primeiro vídeo que não é assim um vídeo muito hollywoodiano e tal, o tempo é diferente, certo? Então, assim, um aspecto que é importante de Raga é que ela é rápida. Rápida no sentido assim de ser mudança constante, sabe? Ela quer sempre estímulo novo. Toda hora, não sei o que, muda. E a outra coisa, o atributo que ela é quente. Ela não está fazendo com que você traga os seus sentidos para dentro. Ela está te excitando, ok? Ela é expansiva. Ela não é uma coisa que quer ficar assim, sempre no mesmo nível. Ela quer aumentar a intensidade. Ela está relacionada ao atributo do elemento fogo. Dentro do Ayurveda, esse fogo a gente chama ele de Agni. E Agni é aquilo que está relacionado
com a capacidade de transformação, com a capacidade, dentro dos atributos de Agni, então o atributo de luz, nesse caso não é clareza a palavra mais adequada, brilho, ok? Chamar atenção, neon. Então, sabe, assim, o que faz com que a gente aumente muito as nossas paixões dentro da cultura do Ayurveda e tal? Ter muito estímulo visual. Porque o estímulo visual aumenta o princípio que a gente chama de fogo. Rajas é basicamente uma mistura de fogo com vento, física, okay? Aquela labareda. Existem 5 leis da física dentro do lança-chamas da cultura védica que se chama. Então é principalmente fogo, a lei da física, transformação assim, penetrante, coisa rápida, ativando e tal. E o vento também como o princípio de ir começando as coisas, sempre querer alguma coisa nova, sempre querer mais estímulo, sempre querer estímulos novos, certo? Então, nos nossos sentidos do nosso corpo, onde é que a gente pode estimular mais rádios facilmente? Existe através de governo, o princípio do movimento, da visão, do deslocamento, e do impulso e da tato, ok? Pular de um canto para o então, outro. Como é que a gente faz isso? Ficando muito na frente da tela do computador, todos os processos, acessando muito o Facebook, que era mexendo muito no celular, mandando mensagem, tudo que fica recebendo muita informação visual. Existe um princípio chegando em lugares onde tenha muita gente, onde tenha muito movimento, aí no caso o som é alto, tudo que é alto é uma coisa mais rajásica, tudo que é muito intenso, onde tem muito estímulo de pessoas fumando, que é uma coisa que aumenta muito o movimento, aumentará disso também. O álcool, em um certo sentido, no primeiro momento aumentará disso também. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma capacidade maior de estar consciente do quanto de rádios tem no sistema é o quanto o nosso sistema precisa voltar para fora através do sentido da visão. Ele se densifica mais. Então, existe uma regra direta aí. Quanto mais você fica visual no teu dia a dia, mais você vai ficar excitado, mais denso, e se transforma no princípio. Por isso, que meditações de olhos fechados são ótimas formas de diminuir rádios no teu sistema. O princípio da visão, ok? Ele de e sempre que você fala as coisas mais, sempre que você vê as coisas rápido, isso também, o atributo de velocidade, de intensidade, de adrenalina, são coisas que aumentam rádios. O sentido do então, sempre que você escuta música que tem um ritmo muito rápido, ou que ele é muito ele tem uma batida que é muito beat, assim, sabe, muito forte, e ela te mexe, né? É difícil você ficar parado escutando vento, porque isso pega o teu sistema e agita ele, né? Fogo. Agora, se você escutar visão, água, terra como fogo, certo? Então, o princípio de rádio, ela está atuando. Dificilmente vai ficar querendo. Aí o que uma pessoa vai fazer? Vai pegar isso e vai botar num ritmo trance. Dinamizador, ativador, certo? Por quê? Porque nosso sistema está acostumado a só associar as coisas que são boas com as coisas rajásicas, certo? Se não é agitado, se não é intenso, se não é transformador, se não é uma coisa assim que acelere as paixões é o que assim? Né? Propaganda de comercial. Se você for ver os comerciais, as pessoas estão sempre e os comerciais não estão. Hoje em dia até tem comercial assim, mas não é o maior, né? Beba Coca-Cola, né? Tipo, keep walking, né? Sempre são coisas assim imperativas, certo? Rádios é imperativo. Então, é importante a gente entender a relação do excesso de estímulos, da velocidade de estímulos e da intensidade de estímulos do nosso sistema, seja por qualquer um dos sentidos, mas prioritariamente pelo sentido visual e pelo sentido tátil, né, no aspecto do qual modulação que a nossa mente vai ficar. Ou seja, se você tiver muito estímulo visual agitado, visual eu estou botando só como carro-chefe, tá? Mas todos os outros sentidos também estão valendo.
Se você trabalha num lugar onde toda hora você tem muito cheiro forte, ou qualquer coisa assim, onde você tem muito gosto forte, ou qualquer coisa nesse sentido, isso vai estar estimulando o rajas, certo? A gente precisa, para estar com a nossa mente mais harmoniosa, ter períodos de cultivo do silêncio. Silêncio nesse sentido como quietude em relação aos sentidos, certo? Quando o Patanjali está descrevendo as ferramentas que a gente tem para fazer com que o nosso sistema mental esteja mais estável, um dos menos falados é Pratyahara. Pratyahara é tido como o quinto dos 8 componentes do Ashtanga Yoga, que ele envolve um só alimento, substituição para um tipo só, monodieta sensorial. Então você fica escutando um mantra só, fazendo isso de uma maneira bem devagar, fica olhando só para uma vela com queimando ghee, fica de alguma forma, passa um óleo no corpo e fica só com aquela impressão, ficar só com uma impressão, botar nossa mente em uma impressão só, se aprofundar em uma impressão, não ficar querendo a agitação de várias impressõezinhas, ficar num aspecto só e se aprofundar nele, e não ficar cavando vários buraquinhos assim, para ficar de abelhinha, catando pólen em cada uma das folhas, ficar numa só, certo? Então, um aspecto importante para a gente aprender a estar diante das emoções é entender que quanto mais o nosso sistema mental estiver voltado para os sentidos, mais a gente vai ficar oscilando entre situações de euforia e situações de vale, onde aquele pico de adrenalina ou aquele pico de endorfina passou, certo? Então, quanto mais a gente entender que a característica das paixões, dos ragas, está envolvido em você ser capturado pelos sentidos e acreditar que teus sentidos vão resolver a tua vida, mais você vai ter a capacidade de respeitar os momentos de silêncio obsequioso, onde você fala assim, meu corpo, meu sistema precisa ter tempo para digerir essas emoções, para digerir essas sensações, para dormir, para descansar, para metabolizar, para separar aquilo que presta daquilo que não presta e fazer com que a gente consiga tirar do raga o kama, certo? Que essa talvez seja a principal dificuldade da nossa cultura, assim, de uma maneira mais geral, no nosso dia a dia, assim, o que fundamentalmente é importante para mim, o que são as coisas que eu muito acho que são importantes, mas depois que eu realizo elas não são tão importantes assim, certo? Então a gente precisa aprender a mergulhar nas nossas paixões para chegar na profundeza dos nossos desejos. A gente precisa atravessar o rajas em raga para chegar no sattva em kama. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do raga, kama, rajas e etc. Certo? A ideia é o seguinte, quanto mais o nosso sistema está voltado para um contato com o seu interior, mais a gente consegue perceber as manifestações de perturbação de rajas na nossa mente como algo não favorável à nossa saúde. Okay? Quanto mais a gente está num estado sático, a gente entende que a gente fala assim, olha, nessa vida eu preciso ser um astronauta para ter vivido. E aí você vai estudando e trabalhando para isso, não sei o que, você vai se movendo para isso. E você vai vir astronauta, depois você se aposenta e está tudo de boa, ok? Isso é um kama. Como é que a gente sabe que o kama é kama e não é raga? Essa é uma questão bem importante, né? Porque se a gente está dizendo que assim, os kamas eles fazem parte dos purusharthas, eles fazem parte das coisas que são fundamentais para a gente vivenciar, para a gente conseguir fazer com que a nossa mente esteja mais de boa em relação ao mundo material, a gente precisa saber quando é kama e quando é raga, certo? Então, assim, o kama ele vem de um estado de relaxamento e não de um estado de excitação. Sattva sempre é relaxado, relaxado no sentido tranquilo, não no sentido de largado. Ele sempre está num estado de conforto, num estado de harmonia, num estado de equilíbrio, equinanimidade. Quando aparece um kama nesse sentido, você fala, nossa, isso realmente é uma coisa importante para a minha vida. Eu vou precisar correr atrás disso.
Mas não é, cara, eu preciso sair agora, qual é a boa da night, cara, não sei o que e tal, já comprou o pó, não sei o que e tal. Não é uma coisa assim, se você não fizer agora, não tem validade. Certo? Raga, ele é imperativo, ele é imediatista, ele é excitado, ele é feverishness, ele é enquanto que o Kama é isso. Entende a diferença? O Kama ainda está vindo com um contato de uma coisa que é fundamentalmente importante para você e você não vai abrir mão. Aquilo dali vai ser um princípio, um norte na tua existência. Enquanto que o Raga vai ser uma coisa que vai estar muito envolvido, e esse é um aspecto por ter Adhyas ali, há uma questão de autoafirmação ou um aspecto de vaidade diante dos outros. Vaidade no sentido assim, você quer aparecer, você quer ser reconhecido e tal. No Kama, você pode ser plantador de batatas, que seja, e se aquilo te dá uma realização existencial, cara, você é plantador de batatas, e daí? O que o outro tem a ver com isso? Nada, entendeu? No caso do Raga, não. Você dificilmente está fazendo uma coisa só para você. E quando você está fazendo uma coisa só para você está fazendo uma coisa só para você, para outra parte de você julgar que você é o bonzão. Então, do tipo assim, você pode estar vivendo num lugar isolado, mas você criou como meta que para você ser o bambambam, e você que vai ser o juiz dessa história mesmo, você tem que chegar lá cada vez mais rápido, que seja, entendeu? Ainda existe um princípio de comparação. A finalidade, ela é relativa, ela é comparativa, ela não é absoluta, do tipo, fiz e acabou a história. Tá? Muitas vezes você pode falar o seguinte, mas ele não estava querendo aparecer para ninguém, mas ele podia estar querendo aparecer para ele mesmo. E nesse caso isso é tão igual quanto qualquer outra coisa, porque o princípio da eu sou melhor do que aquilo, que é um princípio rajásico, ainda está presente, certo? Então o Raga, ele acontece de uma forma mais superficial e agitada no nosso sistema. O Kama, ele acontece de uma maneira mais aprofundada e, em um certo sentido, devagar no nosso sistema, ok? Devagar não no sentido ruim do termo, mas no sentido de que tem tempo. As coisas não estão com pressa, pronto. Essa que é a ideia. Em Raga, as coisas estão sempre com pressa, sempre correndo para um lado para o outro, sempre feito de uma maneira meio atabalhoada, porque o estado rajásico é um estado em algum grau inteligente, mas é uma inteligência confusa, não é uma inteligência assim bem discriminada, sabe? Tipo, faz as coisas muito precisa e muito ponderada e muito sem perda de energia. No estado rajásico, não. Você depois fala, puta, mas não era pra ter ido por ali, não sei o que, mas eu saí correndo, esqueci o negócio, bati no não sei o que e tal, sabe? Tem essas coisas meio no trambolhão, ok? Eu queria falar um pouco sobre karma. A ideia de karma é uma coisa que, assim, normalmente a gente fala assim, isso é karma, não sei o que, eu acho que eu já falei um pouco em algum vídeo sobre karma, que são, mas nunca parei para prazerosas e situações que são desagradáveis. Detalhar isso de uma forma mais interessante. Não é te fazer feliz. O aspecto fundamental do karma é o seguinte, é que você, diante da felicidade, sempre que você faz uma ação, não sofra. E você tem frase interessante. o conhecimento perfeito para fazer aquilo, a vontade perfeita para fazer aquilo e a disponibilidade perfeita para fazer aquilo, e você não faz, um lugar dentro de você que não existe um desejo que ficou incompleto. Que você vive Como todo desejo que ficou incompleto, ele precisa um desejo que te deixa ser com capacidade de navegar completado em mares bravios. Então todo desejo só tem duas formas de serem completados. De calmaria. Uma é você realizar ele na prática, através dos seus sentidos. O outro é você, de alguma maneira, se desdesejar dele de uma maneira onde aquilo dali já não motive nada do teu sistema emocional. Isso normalmente se dá através do processo de desidentificação, onde você, meditando ou qualquer coisa assim,
A gente não deu tanto foco nisso. Hoje em dia eu já não sinto mais nada em relação hoje, mas isso então, é o karma, dessa parte não o primeiro aspecto é que ele é o que faz. Eu adoro depois de isso, kama, que é o desejo, você precisa ter ação. Pronto, e ação é karma. Isso já Okay? é um Então, nesse primeiro sentido, você andar daqui até ali é karma. Você respirar é karma. Você gravar um vídeo é karma. Nesse sentido, karma só é ação. Não existe nada além de um aspecto de você estar agindo, ok? E quando você também não está agindo, nesse sentido, isso também é karma. Tudo que você faz ou deixa de fazer, em um certo grau, é uma ação. Pode ser visto como uma ação. Ah, mas eu não fui no jogo, não sei o quê. Isso também é karma. Existem 4 categorias de karma. Que essa é a parte que eu queria dar um alô. O primeiro é quando você tem uma capacidade de ver os seus karmas como um todo, o Santita. O segundo é o Prarabdha, que são karmas mais difíceis de mudar. Coisas que, assim, dificilmente você vai, de alguma maneira, escapar. É quase um destino. Não é um destino absoluto, mas é 99% destino. Ok? O terceiro é esse Kriyamana. Quando você tem, assim, uns 60%, 70% daquilo dali ser destino, mas existe uns 30% daquilo dali de você virar o jogo. Que seja. Esses porcento é mais ilustrativo, tá? Só porque a gente está muito acostumado a pensar em número. E esse Agama é quando você está ali, uns 30% do negócio decidido, mas você tem uma grande chance de conseguir mudar aquilo dali, porque aquilo ainda está com os parâmetros mais soltos, certo? Então, com essa noção de karma, a gente tem uma perspectiva muito menos fatalista da ideia do karma. Porque esses karmas que são os mais porradões, que são os mais fechados, são menores. São menores no sentido assim de que são poucos esses karmas que você tem nessa vida no geral. A maior parte é do tipo 3 e do tipo 4, ou seja, aqueles que você, para mudar, vai ter que fazer um esforço grande, ou que você vai mudar ainda, as coisas não estão tão fechadas assim, certo? Então esse é um aspecto importante quando a gente está considerando a ideia do tipo, eu não vou conseguir mais, nunca vou conseguir deixar de comer não sei o que, eu nunca vou deixar de fazer isso ou aquilo. Normalmente essas coisas não estão dentro das coisas que a gente não consegue mudar, certo? É raro a gente realmente ter um problema desse grau de grandeza, nesse sentido mais de raga. Então o raga normalmente é uma coisa que a gente consegue, se a gente fazer um esforço concentrado, ter uma capacidade de estar livre daquilo ali, certo? Entende qual é a importância da gente entender esse aspecto de karma para ver quanto a gente consegue sobreviver a essa história? A ideia basicamente é o seguinte: na nossa vida, dependendo da forma como a gente lida com aquela energia, ela vai ser saudável ou não, tá? Então, por exemplo, uma das coisas nesse workshop com o Jivaboda que me chamou bastante atenção é que ele fala assim: tudo na vida, dependendo da forma como a gente usa, pode atuar como Dato, Dosha ou Mala. Vou agora falar um pouquinho mais de Ayurveda, tá? Qual é a característica do Dato? É aquilo que tem que ficar presente dentro do teu sistema e ele precisa ser reconstruído constantemente, ok? Ele é um sistema de suporte à vida, tá? Qual é a característica do Mala? Ele é um elemento que precisa ficar um tempo dentro de você, e se ele ficar um determinado tempo correto dentro de você, ele te faz bem, e ele precisa sair depois desse determinado tempo, porque senão ele te faz mal, ok? E qual é o atributo de dosha? É que assim, a qualquer momento que ele está dentro de você, ele está te envenenando, ok? Então, nesse sentido, Vata, Pitta e Kapha, que normalmente são traduzidos como doshas, eles podem ser datos, eles podem ser malas, eles podem ser doshas. Então, nesse sentido, dependendo da função que aquilo está exercendo, do modo de atuação que aquilo está exercendo em você, aquilo está sendo mais ou menos benéfico, certo? Da mesma forma, os desejos eles podem estar atuando de uma maneira mais ou menos destrutiva dentro de você, certo?
E como é que a gente entende isso? Quando os desejos estão atuando de uma forma mais sática dentro de você, eles estão te levando para lugares onde você, ainda que você tenha que fazer um esforço inicial, você entende que aquilo é fundamental no médio e longo prazo para que você viva melhor. Suponha que você não é uma das pessoas que é uma pessoa mais de constituição cafa, que adora não fazer atividade física. Mas você entende que ir para a academia é uma coisa fundamental, acordar cedo, não ficar dormindo até tarde, não sei o que e tal. E você fala assim, eu desejo ser uma pessoa com mais saúde. Ok? Esse é um desejo que está atuando numa vibração sática e a gente poderia analogamente dizer que ele está um desejo no sentido de dato. Ele está favorecendo que a tua vida esteja funcionando de uma maneira melhor, ok? Consistentemente ao longo do tempo, ainda que isso envolva algum grau de esforço, certo? Então, a primeira forma seria como se essa energia do desejo, essa energia do movimento, da motivação, ela está bem equilibrada, ok? Ela está fazendo o que precisa fazer para que você fique saudável, ela está sática, certo? A energia do desejo, ela também pode estar no estado rajásico. E como a gente já viu antes, às vezes você tem um raga, num determinado curto momento, ele pode te trazer um aprendizado. Não que aquela experiência em si foi boa, mas o aprendizado da experiência pode ser algo benéfico para você. Então, do tipo assim, quando você aprende a lição, sabe, do tipo, às vezes você ter aprendido a lição faz com que aquela experiência que não foi boa para você, no final das contas, não tenha saído tão ruim assim, certo? Porque aquele conhecimento foi mais válido para você aprender a viver melhor, certo? Mas no estado, então nesse sentido, o raga seria um desejo na forma de mala. Às vezes ele transitoriamente pode ter algum aspecto benéfico para você, mas no geral ele não é uma coisa boa para você. Assim, fezes não é uma coisa que você fala o seguinte, isso é minha riqueza, ou urina, ou suor. Mas ele ficar algum tempo no teu sistema, ele pode permitir um certo grau de aprendizado, ok? Então assim, raga no geral é uma coisa que te faz sofrer, que te faz estar num estado de miséria, mas nem todos os estados de miséria vão ser necessariamente destrutivos de uma maneira absoluta, se eles trouxerem algum grau de autoconhecimento aí, certo? Às vezes a gente sofre pra caramba, e no final daquele sofrimento todo, a gente aprofunda a nossa experiência, e aquele sofrimento traz um desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento pessoal pra gente, certo? Agora, os desejos, eles também, esse movimento que pode estar como desejo, pode estar como paixão e tal, ele pode estar numa frequência absolutamente destrutiva, numa frequência tamásica, onde você deseja uma coisa que naquele momento te faz mal, depois te faz mal e não te traz nenhum aprendizado. Então, nesse sentido, esse desejo te daria como dosha. Você quer cheirar mais cocaína, você cheira mais cocaína e você tem uma parada cardíaca por Pulp Fiction por ter cheirado cocaína demais. Aquilo dali só te fez mal, te deixou com a mente mais entorpecida, te deixou com maior sentimento de separatividade, deixou você... morreu, ok? Aquilo não te serviu para chongas nenhuma, só para atrapalhar o teu processo, digamos assim, de desenvolvimento espiritual, ok? Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma perspectiva bastante nítida do que é um desejo em estado sático. Um desejo em estado sático tem algumas características de sático. Ele é suave, ele é ponderado, ele é no ritmo adequado, ele é na intensidade adequada. Então, e ele te traz um grande processo de aprendizado pessoal. Okay? Esse é o motivo a ideia de que assim, eu quero desejar cada vez coisas mais boas para as pessoas, para mim, de uma forma onde todas as pessoas possam se beneficiar disso, onde haja paz, onde haja tranquilidade, onde haja
contentamento, onde haja desfrute. Nesse sentido, a gente precisa aprender a botar no nosso jardim bons desejos, certo? Porque enquanto você está só brigando com os desejos antigos, eles estão sendo reforçados por uma característica principal, que é a sua presença de consciência, certo? Então, assim, a melhor forma de você fazer com que você deseje coisas não ruins é aprender a cultivar de uma maneira adequada desejos bons. Procure no início do seu dia cultivar algum tipo de prática espiritual, uma saudação do sol, uma oração, E isso não significa assim, agora eu só posso pensar em qualquer coisa da humanidade, onde você agora eu só no final possa colocar uma intenção. Uma intenção é uma forma bastante abrandada de desejo, onde você só está botando aquilo para frente, não está esperando que aquilo volte. E aí com isso você vai ter ao longo do tempo coisas boas para que a sua mente seja habitualmente volte para ali, certo? A cultura védica, ela tem um princípio que é Sattva Vijaya, que é fazer com que o princípio de Sattva esteja mais presente no teu sistema, esteja mais frutífero no teu sistema, que naturalmente esteja mais recorrente ali. E essa que é a ideia fundamental, você cultivar as coisas para que, remando muito para um lado, remando muito para um lado, remando muito para um lado, as coisas que entrarem no sistema vão pegar aquele fluxo dali, certo? Meio que no automático. Então esse é o aspecto mais importante para a gente cuidar de Raga, é focar em Sattva. Você pode chamar espiritualidade do que você quiser, desde que exista uma sensação de comunhão, abrangência, pertencimento, amorosidade, calorosidade, amizade, tranquilidade, harmonia. Algum desses atributos está ali, se você gostar de algum deles, pega ele, que seja. E cultiva aquilo dali, gratidão. Isso daí já vai fazer com que mais Sattva esteja presente no sistema e ele esteja voltado a ter menos espaço para que você se identifique com os movimentos rajásicos. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa considerar isso é o aspecto da intensidade. O seguinte, então, agora, imagina o seguinte, se você está correndo a 10 km por hora numa pista que tem 5 metros, que aquilo é muito intenso. Práticas mas se você está correndo a 10 km por hora numa pista que tem 20 km, fazer com que aquilo dali é relativamente menos intenso. Vença mais sátrica. Então, num primeiro momento, a velocidade com que você faz as coisas é difícil de mudar. Possa ficar mas o tamanho do campo onde você está fazendo as coisas é uma coisa que a gente consegue mudar um pouco mais rápido. Muito excitado. Então, assim, Vata tem dois componentes. Um é o movimento e o outro é o campo. A gente viu que um dos aspectos fundamentais para o atributo de Rajas é o princípio de o princípio de vento. Ele é um dos atributos que tem muito Rajas, certo? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso principalmente ou com mantra ou com um lugar onde tenha muito espaço. Olhar para o céu com estrelas, ficar olhando para um lugar onde é muito distante, ficar olhando para o horizonte, ficar olhando para coisas que são muito distantes. Porque quando você está vivenciando esse aspecto da distância, isso está aumentando a caixa no teu sistema, isso está aumentando o atributo de espaço, de éter, isso está diminuindo Vata. Isso está diminuindo Rajas, ok? Então, esses tipos de meditação que você eventualmente fica com o olho meio assim, já diminuiu a quantidade de impulso visual. E você olha desfocado para o horizonte e você fica lá olhando para o mar. É claro que o mar não pode estar num dia de super ressaca, tá? Nem você pegando super vento e tal. Mas é atributos onde você cultiva o atributo do espaço, certo? Com a tua visão. O outro é você cultivar o atributo do espaço com o teu ouvido. E aí, por exemplo, um mantra que pode fazer isso, que é muito bom para equilibrar esses 5 princípios, é o Om Namah Shivaya. Mas pode ser qualquer mantra, tá? Então a velocidade é importante, certo? E aí você pode cantar assim. Oh
foi uma vez. Se você fizer umas 18 vezes disso, já vai dar uns 15 minutos. Tá? Tempo bom seria você fazer isso uns 24 minutos. Se você fizer isso, isso vai fazer com que o atributo, pode ser música em latim, pode ser canto gregoriano, que seja, entendeu? Mas tem que ser muito lento. O mais lento que a tua capacidade pulmonar naquele momento te permitir com conforto, tá? Mas não é para também estabelecer um Guinness Record, porque senão isso vai ser mais um movimento rajásico. Você quer fazer o mais longo possível com conforto, certo? E teu objetivo é ficar fazendo um atributo só na tua mente, né? Isso é uma forma de pratyahara. Você está fazendo a tua mente desacelerar, não porque você está fazendo a coisa exatamente devagar, mas porque você está aumentando o espaço da coisa que você está fazendo, certo? E como isso é falado, é uma coisa que gasta energia, uma pessoa que está num estado muito rajásico vai ter algum saco para fazer isso, certo? Ainda que ela vá achar um porre, tudo bem, ela faz isso 1, 2 vezes, depois faz 3 vezes, depois faz 4 vezes, mas isso vai aumentando o espaço, ela cada vez vai se sentindo menos ansiosa, menos agitada, ok? Internamente, ter a postura de fazer, hoje eu quero fazer menos, hoje eu quero fazer quase nada, hoje eu quero fazer as coisas bem devagar, hoje eu quero fazer uma coisa só por vez, hoje eu quero fazer as coisas de uma maneira com um grau máximo de atenção confortável que eu posso dar para cada uma dessas coisas. E isso, por si só, já vai fazer com que muito daquela agitação, o que você faz? Boia. Entendeu? Se você está muito se afogando e você está dando pé na piscina, mas mesmo assim você está se afogando, às vezes boia, que aí quando você boiar você fala assim, mas eu dou pé aqui. Entendeu qual é a ideia da coisa? E outros aspectos que são bem importantes também é você colocar o pé no chão, colocar a mão no chão. Então atividades como jardinagem, atividades que envolvam um contato com o elemento terra, a terra desacelera, como ela é muito densa, como ela tem muito tamas, ela desacelera o excesso de rádios, certo? Então, eventualmente você pode ir nadar no mar de uma forma onde o mar esteja tranquilo, você pode fazer um piquenique no parque. É importante você ficar no chão, certo? Sem ficar andando de bicicleta, ou o máximo é você ficar andando de skate, pegando altas ondas. Tem que ser uma coisa assim, onde você não vai estar querendo acelerar mais o teu sistema. Você vai estar permitindo que o teu sistema tenha tempo para metabolizar as emoções, as sensações, as impressões, certo? E se você já tem mais prática de meditar, cantar mantra, faz uma japa com mantra bem devagarzão, assim, cara, bem devagarzão, curtindo cada uma dessas coisas. Faz tai chi, faz yoga numa velocidade muito devagar. São coisas que vão fazer com que você ainda tenha algum grau de movimento, mas seja o grau de movimento mais devagar que você consegue fazer sem que aquilo dali esteja sendo uma meta, ok? É como se nesse caso você fosse tirando o pé devagar do acelerador, certo? Essa tática funciona. Se você frear muito, também não vai gerar um resultado muito bom, porque depois o carro vai meio que ter um efeito rebote, certo? Então você, quando for tirar o pé do acelerador, não é para você enfiar o pé no freio, é para você ir tirando o pé do acelerador suavemente, com essas formas de cantando mantra, meditando em espaços longos, fazendo meditação cantando Om. Você inspira, expira, aí depois de um tempo canta Om, aí inspira, expira, inspira, expira, depois de um tempo canta Om. O Om é um mantra que aumenta muito esse atributo de espaço. Então essas são algumas formas que, assim, dependendo do que for o estilo de vida da pessoa, se a pessoa está 300 milhões e ela já for para 200 milhões, aquilo já vai ser bom. Não adianta você querer uma pessoa que está a 300 milhões, passar ela para 30, certo? A gente tem que ser relativo nessa desacelerada. Não adianta querer exigir muito de uma pessoa que está acostumada a trabalhar 20 horas por dia e falar, agora você só vai trabalhar 8 por dia. Passa para 18, depois passa para 16, depois passa para 14. Vai fazendo isso de uma forma onde o sistema consiga se
manter minimamente identificado com aquele padrão ali, mas também minimamente desidentificado, certo? Então, essas são formas assim, muito terrenas de você conseguir lidar com esse processo de superaceleração de estímulos. E aí nesse dia é muito bom evitar televisão, telefone, qualquer tela, tá? E se possível, ficar em ambientes onde você tenha menos chance de pessoas te encontrarem, querem conversar muito, ficar em silêncio se for possível, falar o mínimo possível, usar o mínimo possível os seus sentidos, ter uma alimentação bastante suave. Isso é para pessoas que já estão mais enturmadas na história, né? Uma pessoa que está muito arrajásica e tipo bebendo não sei quantos litros de cerveja, não sei o que, você vai ter que pegar um pouco mais leve. Mas é aquela história, a desaceleração tem que ser relativa, certo? E com isso daí, a gente, depois de fazer esse mantra, pode fazer um pouco de Nadi Shodhana também, eventualmente meditar. Todas essas coisas vão ajudar bastante, ok? Então isso daí dá um ligeiro panorama de como a gente entender esse processo de desaceleração de uma maneira consistente, coerente e efetiva. Certo? Om Namah Shivaya.